Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 20 de setembro, nós continuamos nossa caminhada nesta jornada bíblica, percorrendo as páginas da carta de São Paulo aos Gálatas, neste mês da Bíblia, que nós possamos ter nosso coração aberto para acolhermos essa palavra e deixarmos com que ela produza muitos frutos em nós. Hoje nós iniciamos o capítulo 5º. O texto bíblico de hoje é o capítulo 5, versículos de 1 a 12. Quem irá proclamar para nós será a Ana Maria Ervilha, de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Acolhemos então a palavra com a canção que a Elzinha preparou para nós. A palavra do Senhor me traz a vida e me ensina a desejar um mundo novo. Por ouvi-la eu ando de cabeça erguida, mas ela faz minha alma ser capaz de amar meu povo. Mas ela faz minha vida ser capaz de amar meu povo. Pois ela faz minha vida ser capaz de amar meu povo. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente a todo homem que se circuncidar. Ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem. Quem, pois, cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tendo confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar, responderá por isto, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim, o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Para a liberdade, Cristo nos libertou. A liberdade está inserida em uma exortação moral para esclarecer aos Gálatas de que ser livre não significa se comportar de forma licenciosa, mas se deixar conduzir pelo Espírito e, por conseguinte, viver o amor. Com essa afirmação, Paulo tem como finalidade defender o seu evangelho, o qual é o evangelho da liberdade. Criticar os judaizantes que conduziram os Gálatas à escravidão e possibilitar aos Gálatas a compreensão do que significa concretamente serem filhos de Deus por meio do batismo. Para Paulo, aceitar a circuncisão para um gentio seria, por um lado, renunciar ao seu próprio ambiente e fechar-se em um particularismo judaico. Por outro, seria refutar a eficácia da morte redentora de Cristo,
colocando-se fora da graça e do reino de amor gratuito de Deus. A palavra jugo, rara no Segundo Testamento, se refere à lei e parece indicar a condição daqueles que viveram antes da redenção de Cristo. Essa condição de escravidão pode ser individual, como criatura, e está em contraposição à adoção filial. O jugo da escravidão é explicitado nas duas menções da circuncisão e na referência à obrigação de observar a lei. Paulo esclarecerá nos versículos seguintes que o submeter-se ao jugo da escravidão tem como consequências ficar fora da graça e da futura esperança da justiça. Paulo se apega a todas as suas credenciais e autoridade apostólica para convencer os Gálatas a não se circuncidarem, explicitando 3 consequências se aceitarem a circuncisão. A primeira é expressa pela frase Cristo não servirá para nada. Ou seja, ele não fala da circuncisão em si, mas sobre as consequências que esse gesto determina a respeito da redenção realizada em Cristo. O problema não é a circuncisão, mas tornar inútil a redenção. A segunda consequência é serem submetidos à observância da lei, pois seriam prosélitos do judaísmo. Muitas vezes é argumentado sobre a incapacidade humana de manter-se fiel à lei, estabelecendo uma conexão entre este versículo e o que nós refletimos no capítulo 3 desta carta. O autor parece comungar com o princípio difuso no judaísmo de que a observância da lei não pode ser parcial ou limitada a alguns mandamentos, como a circuncisão, mas a todos. A terceira consequência, por sua vez, é serem separados de Cristo, pois procuram ser justificados pela lei, sendo colocados fora da graça. A expressão separados de Cristo traz a concepção de ruptura, de abandonar o Deus que os chamou, de não compartilhar o Evangelho de Cristo e de rejeitar os seus benefícios salvíficos. Assim, refere-se à experiência de vida em Cristo, mas também à realidade dos fins dos tempos. No fim deste texto, temos a relativização da circuncisão e a afirmação da efetivação da fé no amor. Concepção que é bom ressaltar, pois no decorrer da história era acentuado o contraste entre Paulo e a carta de Tiago, e defendia-se que Tiago considerava somente as obras e Paulo a fé. Isso não é verdadeiro, pois para Paulo não é possível ter fé no amor de Deus revelado em Jesus Cristo e não agir conforme essa fé. A mesma coisa se dá com a carta de Tiago, porém os contextos são diferentes. Na comunidade para a qual foi escrita a carta de Tiago, provavelmente existia essa desvinculação entre fé e vida, entre fé e amor para com o outro. Portanto, era necessário realçar a ação, as obras. Nas cartas paulinas, desde a primeira carta aos Tessalonicenses, é explícita a interconexão entre a fé e a esperança e a caridade, sendo o agir cristão a expressão da fé. A metáfora que aparece também neste texto de fermento quer mostrar a influência que os judaizantes podem causar no interior da comunidade. Por isso, Paulo, no versículo anterior, ele fala da corrida. Vocês corriam bem, mas apareceram obstáculos que estão tirando vocês da corrida. Esses judaizantes que são esse fermento que vem, de fato, para atrapalhá-los, distanciando-os da verdade do Evangelho. Paulo atesta que não comunga com o anúncio dos judaizantes. Por isso seria anular o escândalo da cruz e reforça o quanto é perseguido por causa disso, situação também que aparece na segunda carta aos Coríntios. Recorrer à circuncisão significa confiar nos méritos ou recursos humanos e assim anular a eficácia da morte de Cristo, resultante de toda a sua vida doada,
fiel ao projeto do Pai. Paulo revela um desejo violento contra aqueles que propunham a circuncisão e, ironicamente, diz que deveriam se castrar. Neste contexto, a castração se refere à circuncisão. Ele tem o propósito de afastar definitivamente a possibilidade de circuncidar os gentios que aderissem a Jesus Cristo. Essa frase também remete ao costume pagão de fazer incisão no corpo, a própria castração, realizada por sacerdotes que eram eunucos, que se dedicavam ao culto de Cibele, na Galácia setentrional. Essas práticas eram proibidas nas leis de Israel, sendo vetada a participação dos eunucos na Assembleia do Senhor. Assim, a circuncisão exigia dos gentios, ela exigia deles de fato algo que os afastaria do plano de Deus. No final, Paulo é convicto, ou tem a esperança de ter reconquistado os Gálatas, e passa a tratar então da vivência comunitária de modo mais específico, mostrando a nova condição de ser filho e o que significa ser conduzido pelo Espírito Santo. É o que nós veremos então na nossa reflexão de amanhã. Que nós possamos então focar a nossa vida em Cristo. Muitas vezes buscamos tantas outras coisas periféricas que simplesmente nos afastam do amor ao próximo, do amor a cada irmão e irmã, que é a manifestação do nosso amor a Deus. Vamos ouvir então mais uma partilha de vivência da Bíblia em comunidade. Bom dia a todas as pessoas que participam deste grupo. Estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de buscarmos alternativas para a nossa formação bíblica. Hoje partilho com vocês o meu compromisso com o estudo bíblico e a forma de levá-lo para as comunidades. A minha vida profissional aconteceu dentro de escolas como educadora, alfabetizando muitas crianças e também como professora de matemática no ensino médio. Na minha vivência cristã, tenho como ponto forte a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e a formação bíblica. Conheci o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, que propõe o estudo da Bíblia a partir da realidade do povo. Bíblia e vida, uma ilumina a outra. Participar do CEBI me leva a conviver com pessoas que conseguem vivenciar na comunidade oração, reflexão, ação, fé e vida, oração e luta. Frei Carlos Mestres, Francisco Orufino, Irmã Julieta, Irmã Agostinha, Adeodata, lá do Piauí, Irmã Teia, do Pará, Rafael, nosso atual diretor, Nice, de Juiz de Fora, Cássio de Ubá, Frei Gilvander e muitas outras pessoas estão presentes na caminhada. Conviver com estas pessoas é como beber na fonte de água pura, seguindo a proposta do Evangelho, refletindo o texto bíblico com os pés enterrados na Bíblia e na vida, na realidade que o povo vive. O CEBI nos aponta caminhos que nos identificam com o povo de Javé, um povo onde não há opressão como no Egito, onde o irmão não explora o irmão, onde reina a justiça, o direito, a verdade, onde a lei dos 10 mandamentos é colocado em prática, onde o amor a Deus é igual ao amor ao próximo. Esta mensagem central da Bíblia é o apelo que Deus faz a todos aqueles e aquelas que querem pertencer a seu povo. Lembrando que hoje também celebramos o centenário de Paulo Freire, educador pernambucano, patrono da educação brasileira. Considerou a educação popular como um ato político ligado à cultura. Segundo ele, a alfabetização inicial passa pela cultura e pela educação, tendo como objetivo formar não só para o trabalho, mas também para a cidadania. É reconhecido no mundo pelo seu trabalho, suas contribuições na educação, nas artes, na ciência e na vida.
Agradeço a atenção de vocês e a confiança do Frei Gilberto. Deus lhes pague. Obrigado, Nelly, pela sua partilha. Nelly é de Astolfo Dutra, é uma grande companheira nossa, sempre presente aqui conosco nas formações bíblicas. Uma pessoa que tem vivenciado, de fato, essa interação entre palavra de Deus e vida. Um grande abraço, Nelly, e Sebastião Farinhado, Eliane, então é com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Estamos iniciando a semana e mais uma vez Paulo nos ensinando, né? Buscando a força do Evangelho e a palavra de Deus, não ficar preso nas leis que oprime, nas leis que escraviza. E Paulo chama a gente para esse diálogo, né? Não apoiar nenhuma forma de escravidão do povo. E nós buscamos então força na palavra de Deus, que é luz para a nossa caminhada. E esse mantra, né, Eliane, ele fala exatamente isso, né? Um Deus que é libertador, um Deus que é companheiro, um Deus que é companheira na luta pela justiça. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Firmes companheiros, firmes companheiras. Firme companheiros, firme companheiras. Deus é Deus de justiça, és nossa bandeira. Deus é Deus de justiça, és nossa bandeira. Deus é Deus de justiça, és nossa bandeira. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.